Olá pessoal, sou o professor Everton, sejam bem-vindos neste novo vídeo, na sequência em nossos estudos sobre o curso de desenho técnico aqui da autocriativo.com.br. E nesse tópico número 02, conheceremos a origem agora da normalização do desenho técnico. Como pelo vídeo anterior, podemos perceber, viajando no tempo, que na origem do desenho não havia nada, nenhuma forma alguma que o regulasse. Então veremos agora o emprego dessa normalização de uma forma que um breve histórico dessas normas, que também é muito importante para o seu conhecimento, do emprego dessa normalização do desenho técnico, no desenho técnico, a definição em si deste item, os objetivos e benefícios principais no uso das normas, ou para que existem, os níveis de alcance, ou seja, até que ponto uma norma pode estar atingindo o teu escritório de projetos. Conheceremos ainda sobre as normas internacionais, até porque é a nossa origem, Veremos também a nossa ABNT, que é a norma brasileira. E por fim veremos alguns exemplos de normas. Eu digo alguns, porque aqui também não iremos esgotar o conteúdo, para termos uma ideia geral desse assunto, pois por várias vezes durante nosso treinamento estaremos recorrendo às normas para as nossas dúvidas. Beleza? Bom pessoal, então só um breve histórico para nosso encadeamento de ideias. Após a Revolução Industrial, e com o desenvolvimento econômico, percebeu-se que nessa área de processo, projeto, produto e desenho em si, e que era a linguagem utilizada, entendida na época, era bastante variada, determinada particularmente pelos próprios desenhistas, que geravam muita dificuldade para o entendimento das pessoas e principalmente para os executores dos projetos. A utilidade do desenho técnico nas áreas da engenharia e da arquitetura foi tão grande que se verificou essa demanda pela normalização da linguagem de desenho técnico, para melhor essa comunicação entre engenheiros, projetistas, desenhistas e interpretadores de desenhos. Então essa padronização veio transformar o desenho numa linguagem gráfica universal, resultado de uma força-tarefa realizada pelos interessados em estabelecer procedimentos técnicos para estreitar e regular a relação entre produtores, consumidores, engenheiros, empreiteiros e os clientes, claro. Assim, o desenho é elaborado de acordo com as normas técnicas, contendo todas as informações necessárias para o seu claro entendimento e para a realização, então, numa perfeição aqui de seus projetos. Tá certo? E só como um exemplo, uma ilustração da área arquitetônica, não é somente os engenheiros e arquitetos que devem entender de todo o projeto ou os que fazem uma obra acontecer, mas sim todos aqueles que, ao lado desses profissionais, completam um time, uma equipe, claro que treinada para obter o sucesso do empreendimento e ter também esse reconhecimento do bom desempenho da tua obra. Então os engenheiros, arquitetos, desenhistas, mestres de obra, pedreiros, ajudantes da obra, o armador, que é o responsável pelos ferros estruturais, pintor, gesseiro, enfim, todos os outros profissionais de uma área deste nível fazem parte deste processo. Então, ou seja, todos interligados com um único entendimento, ou seja, falando a mesma língua, tudo alinhado, normatizado, até a nível de segurança. Detalhe, pessoal, nunca se esqueçam disso. Até para não ter nenhum problema maior no sentido de segurança do trabalho. E ainda outro detalhe importante, quando alguém desses não podiam trabalhar, bastava chamar uma outra pessoa, um outro profissional, que interpretasse o desenho, claro, e continuava o serviço de onde de repente havia parado, de acordo com o problema que teria ocorrido. E finalizando toda essa harmonia com a obra pronta, com a qualidade que se esperava e todos prontos para um novo trabalho a ser executado.
Então, nesse resumo, né, que ocorreu a partir do século XIX, até, né, o mundo perfeito, como essa ilustração acima, comprovamos que a ideia dessa padronização era de se fazer com que qualquer profissional da área possa fazer sua leitura e mesmo a interpretação de um desenho. Isso numa forma simples de entender, ou seja, falando a mesma língua. Pois o desenho sendo esse tipo de linguagem, né, gráfica, e para que cada um não faça o que bem entenda ou ache melhor, surgiram as normas padronizadas. Então, de acordo com tudo isso, temos a seguinte definição. De uma forma geral, normas são acordos documentados em regras opcionais, nas quais estão definidos critérios para produtos, serviços e métodos. Com o auxílio das normas, pode-se garantir que os produtos e serviços sejam apropriados, comparáveis e compatíveis com a finalidade prevista. Então, quando se fala neste acordo, né, ele será em cima, né, de alguma atividade que se visualize algum tipo de problema já existente ou passível de ocorrer, com a ideia de obter uma solução para este contexto, de forma a elaborar, implementar e difundir, sendo que tenha sido estabelecido por consenso, né, e aprovado, claro, por um organismo reconhecido que forneça, né, as regras, diretrizes ou mesmo características mínimas para atividades ou estes resultados. E vendo, né, que eu sublinhei aquelas regras opcionais, é porque, por incrível que possa parecer, é de uso voluntário, pessoal, essas normas. Isso mesmo, não são obrigatórias, são recomendações. No entanto, podemos ver vários produtos no mercado, né, sem selo, sem manual, sem uma comprovação, né, da sua praticidade, segurança, confiabilidade. Mas é claro que fornecendo algum produto sem estar alinhado a alguma norma aplicável no mercado, implicará, claro, em esforços adicionais, né, para introduzi-lo no mercado. Desde a necessidade de demonstrar que o produto atenda às necessidades do cliente e até assegurar todos os objetivos de garantia de um produto ou serviço, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Um ponto importante ainda a ressaltar é que, do ponto de vista legal, em muitos mercados, né, quando não é seguida a norma aplicável, o fornecedor tem responsabilidade adicional sobre o uso do produto a que estiver comercializando. Então, reforçando, né, esse conceito de normalização, a normalização é assim, um processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados e, em particular, para a promoção da economia global. Esse é da fonte da BNT. E, de uma forma geral, então, né, podemos elencar alguns objetivos da normalização dessas normas, né? Onde a comunicação ela proporciona meios, né, necessários para a troca de informações entre clientes e fornecedores, visando, né, assegurar a confiança e o entendimento comum. A segurança, né, e a proteção do produto. Ela fornece requisitos técnicos assegurando a proteção da vida humana, saúde e o meio ambiente. Controle da variedade, muito importante. Ela reduz as variedades de produtos e procedimentos, simplificando, né, a relação entre o produtor e o consumidor. Proteção do meio ambiente, assim como na segurança e proteção do produto, ela estabelece requisitos técnicos assegurando essa proteção também. Intercambiabilidade é a garantia de peças serem fabricadas em série, podendo ser desmontadas sem necessidade de ajuste na troca por outra. Um exemplo clássico são peças de carro, né? Você tem um carro de 20 anos, tu vai comprar uma peça, é só fazer a troca dela, né? Bom, eliminação de barreiras técnicas e comerciais, né? Evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países de forma a facilitar o intermédio comercial. E a compatibilidade, que é o registro, né, de adaptação de produtos ou serviços para serem utilizados em conjunto, né, sob condições específicas, sem causar interações então inaceitáveis. E após esses objetivos, claro que os benefícios já se autoexplicam, mas vejamos alguns deles aqui nessa próxima tela. Custo econômico assegurado pelo objetivo mencionado. Claro, se você não tiver tanto retrabalho, né, essa parte de custo você consegue ter esse ganho também, né? Atendimento às expectativas de produtos.
poxa, está desenhada, está projetada, a tendência é que funcione, é claro. Há alguns problemas no decorrer de toda a fabricação, mas a expectativa em si, vendo o produto seu simulado, com certeza é um benefício garantido. A padronização na terminologia, você consegue falar sobre determinados itens, são vários itens de desenho, de projetos, de uma forma que a outra pessoa consiga estar entendendo, de acordo com essa padronização já estabelecida. O outro é dimensões padronizadas. O próprio nome já diz, né, que você vai ter um produto padrão, sendo que aquela medida é sempre baseada naquele valor. São as peças de carro novamente. Está padronizado aquele furo, aquela rosca, é só você comprar aquele parafuso que vai dar certinho. Simbologia normalizadas, é a questão do visual, né? Você consegue identificar uma tolerância que seja geométrica e fazer essa aplicação. A padronização de conexões, normas de segurança, extremamente importante, e o desenvolvimento tecnológico. Enfim, são alguns dos benefícios. Claro que existem outros, diversos outros. E você agora pode estar se perguntando, poxa, mas até onde se aplica isso? Qual o limite? Existe uma cerca eletrônica? Algo parecido? Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui, né, mostrado em níveis de alcance das normas nessa pirâmide, podemos ver a ISO, né, encabeçando todo esse processo. E a cada nível, né, a cada faixa que estamos vendo aqui nessa pirâmide, ela representa então a esfera, né, de cada órgão, cada associação, para fazer a sua regulamentação. De forma, né, que temos aqui a ISO, que é a mãe de todas as normas. É uma norma então mundial, né, a ISO, com essas outras três também. Vou comentar um pouco sobre essa aqui depois. E no nosso caso específico, que é a ABNT, né, ou seja, a nível dela é nacional. Até porque todas as normas, pessoal, elas são baseadas na ISO. Quando algum item específico, vou até comentar lá na frente, mas algum item específico, você ainda não tem na sua forma nacional, você pode estar referenciando então uma que seja então desse nível internacional. E vale comentar também, né, que até mesmo nas grandes empresas, ou microempresas também, existe nem que seja uma norma simples de controle de horário, né, que você defina na empresa. Então, às vezes, determinada empresa ou local tem as chamadas, né, instruções de trabalho para o novo funcionário, tem as NPA, que é uma norma padrão de ação, o que fazer em determinado tipo de atividade, enfim. Cada fatia dessa pirâmide sendo, então, responsável pela sua atuação. Então, abrindo um pouco essa pirâmide, né, aliás, pegando uma fatia dela aqui, essas normas internacionais mais importantes, né, onde destaco essa que iremos colocar em nosso desenho, que é a IC, que é voltada, né, para produtos eletrotécnicos. Temos também a ISO, como eu já disse, que ela é o padrão de todas as outras, né, onde todas se originam dela. E essa DIN também é bem utilizada na área de mecânica. Então pode ver nesse mapa, né, a abrangência dessas normas, inclusive esta aqui da Europa, né? Então, mas perceba que o que está em cinza, né, é a abrangência então, dessas duas que são as mais importantes, né? Digamos assim. Um detalhe a mais aqui, nesse caso aqui da DIN, é uma norma alemã, segue os mesmos moldes, né, da ISO, e é bem conhecida em referência de elementos de máquinas aqui pra gente, ou mesmo ferramentas. E em nossos desenhos vamos simular a colocação dessas referências, tá ok? Um destaque a mais para as normas IEC e a ISO é que são as mais importantes então na fabricação de máquinas, e essas com sede em Genebra. Bom, são normas bem utilizadas e presentes em legendas de desenhos mecânicos dos mais diversos. Tá ok, pessoal? Outro detalhe, temos também a norma dos Estados Unidos, é a SAE, que é a mais utilizada por todo o mundo e que define, né, os tipos de aços carbono e aços de liga, cromo, níquel, por exemplo, que também é uma informação que o desenhista deve colocar na legenda do teu desenho, né? Ou seja,
vai informar o tipo de material empregado na peça que desenhou. E também a norma AISI teria a mesma finalidade. E só para ter uma ideia dessa norma AISI ou ASAI, vocês já ouviram falar, de repente, do pessoal da mecânica, estou falando do pessoal da mecânica. Ou após esse conhecimento adquirido para todos. Às vezes falta uma informação no desenho, mas o desenhista, sabendo deste detalhe, pergunta ao projetista daquela peça qual o material a ser inserido na legenda. E simplesmente ele dirá, coloque o AISI 4340, por exemplo. Claro, né, ele conhece a peça, o seu funcionamento, o produto é ele que tinha feito a projeção, o projeto em si. Então, onde essa nomenclatura ela informa, só para um nível de curiosidade, né, uma composição química do aço, que pode variar de 4 a 5 dígitos. E aquele detalhe, pessoal, foi só um exemplo ilustrativo também. O entendimento a fundo seria também num outro momento, num outro curso talvez, que já está mais voltado para a área de tecnologia mecânica. Tá ok, pessoal? E antes de falarmos sobre as normas ABNT, vamos ver aqui uma breve explanação sobre a norma ISO. Pessoal, é claro que todo o histórico da ISO, né, embora ser muito importante saber, o foco nosso será neste uso do desenho técnico. Até porque envolve, né, muito assunto a ser discutido sobre qualidade, né, em forma da ISO 9000. Mas estaria um pouco fora do escopo desse curso. Digo um pouco porque a qualidade, com certeza, ela deve estar presente no seu desenvolvimento, mas estarei focado mais na parte do desenho técnico, ok? De repente pode até estar pensando, poxa, cadê a prática? Cadê as projeções, as perspectivas, as plantas, enfim, cadê o desenho? Mas como eu disse no começo do nosso curso, é uma parte inicial teórica, né, mostrando toda essa origem e evolução, criando, né, essa massa crítica, de forma a terem este conhecimento que é muito bacana, com certeza. E aqui também, nada impede, se tiver alguma dúvida, é só nos enviar um link, né, do site da Autocriativo, preenchendo todos os dados ali que correspondam a esse teu problema. Tá legal? Bom, voltando aqui na ISO, essa norma ela foi criada em 1946, enquanto que a ABNT foi criada em 1942. Você deve estar se perguntando agora, poxa, como assim se a ABNT antes da ISO? Se a ISO era mais importante? Calma, vou explicar para vocês. Em 1926 foi criada, né, a primeira entidade para padronização internacional, que ela se chamava ISA, que cessou, né, sua atividade em 42 durante a Segunda Guerra Mundial. Calma, pessoal, vou chegar lá. A sigla ISO, que se refere, né, a International Organization for Standardization, ela foi criada em 1946 e oficialmente, né, sendo empregada em 47, na Genebra, lá na Suíça. Após o final dessa guerra mundial, né, onde representantes de 25 países se reuniram em Londres e decidiram, né, criar uma nova organização, porque aquela ISA havia parado, né? Então, para a padronização com os objetivos que já foram discutidos aqui. Nós já vimos esses objetivos, que facilitariam, né, a coordenação internacional e a unificação dos padrões industriais. Agora sim, né? Hoje, né, ela está presente em cerca de 161 países. Ia falar 165, não, 161. 161 países. Pode ver que no teu símbolo, né, há o globo terrestre. Uma curiosidade, né, a palavra ISO, a origem da palavra em si vem da isonomia, que é o sinônimo de igualdade, com o objetivo de padronizar o gerenciamento dos itens de qualidade, visando, né, a sua unificação de forma universal. E claro, pessoal, que tem todo um histórico, né, com riquezas maiores de detalhes sobre a ISO, tendo origem militar e tudo. Mas para nós, neste momento, entendo ser suficiente o que está sendo abordado até aqui.
Então, como uma norma nacional, né, aqui no Brasil, é representada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um membro, né, fundador lá da ISO, presente naquela reunião de 25 países, né, que foi dito anteriormente. E no Brasil, assim como em outros países, né, existe uma associação parecida. No nosso caso, a ABNT, em outros países também tem as suas associações, que estabelecem, né, fundamentos e recomendações, claro, das normas do desenho técnico, definindo, quando possível, correspondência equivalente aqui para o Brasil, né? É pego algo já existente da ISO, cria-se uma equivalente e lança-se no teu país. Então, quase tudo que se imaginar há uma norma na ABNT. Eu digo quase, pois, por exemplo, né, você pode ocorrer algum detalhe de algum item, produto ou mesmo peça que seja de âmbito mundial, né, e na ABNT possa não ter uma referência equivalente, como falei agora há pouco. Então, um exemplo é algum elemento de máquina, um parafuso, que vocês irão ver muito item tabelado, né, que dá uma norma DIN. Ou seja, é uma que você não tem a referência na ABNT, mas você pode estar recorrendo então a esse tipo de norma também. Tem alguns dados interessantes aqui da ABNT, onde você pode perceber aqui, né, já desenvolveu na faixa de 8.000 normas, sendo 1.100 só da construção civil. Em 2017, para você ter uma ideia, foram elaboradas e revisadas 319 normas, quase uma por dia. Possui 379 em consulta pública. São algumas normas, algumas modificações que são lançadas para o público, né, para ver a aceitação e possíveis novas modificações. E ainda possui 56 comitês técnicos. Em 1994 eram apenas 25 comitês. Outra amostra no próprio site agora da ABNT, existe dados aqui da sua magnitude, né? Você pode estar observando aqui, né, nesse gráfico, a divisão, né, das normas pelo acervo que ela possui, né? Então você pode ver aqui que a ABNT-NBR, né, são 5.535 normas, 70%. Algumas vinculadas diretamente à ISO 1741, ou seja, são vários itens de acordo então com esses dados aqui do próprio site aqui da ABNT. A NBR, não sei se eu já comentei, mas a NBR é norma brasileira. Temos também aqui nessa área, né, as normas por macro setor. Então veja que, por exemplo, aqui vamos pegar um de exemplo. 20,48% representa então a máquinas, equipamentos mecânicos e equipamentos de transporte. Então, para cada setor da indústria, né, você pode ver que tem esse nível então aqui das normas aqui da ABNT. E é já que vamos acessar o site que eu tenho que mostrar para vocês como que verifica, né, essa vigência de algumas normas, certo? E como sempre digo, né, a ideia não é esgotar conteúdo. E ainda sobre esse assunto novamente, né? Então, vamos na sequência. E como último capítulo deste tópico, vamos ver algumas normas de uso mecânico, a fim de verificar onde acessar, né, no site também depois, da ABNT, para confirmar sua vigência, se foi atualizado, o valor da compra. Pois se não sabem, né, essas normas não são gratuitas, tem que pagar por elas. Enfim, vamos ver o status da norma em consulta. Como exemplo inicial, só uma amostra de algumas normas de uso mecânico. Vou estar sacando algumas aqui e verificar aqui, por exemplo, na NBR 10068, né, é uma codificação qualquer que eu coloquei aqui, somente um extrato, né, das normas que existem na ABNT. Então essa 10068 é a folha de desenho, né, layout e dimensões. Então veja que a norma em si, eu vou estar até mostrando depois como que é o esboço de uma norma, né? Essa 10582, que é a apresentação da folha para desenho técnico. 8402, que é assim mesmo que referencia a NBR e o número da norma e a finalidade dela. Então a 02 é a execução de caractere para escrita, a 03 é a aplicação de linhas em desenhos,
De forma que você vai utilizando, pessoal, é comum, a pessoa, em vez de você falar 8402, neste caso específico, né, você está referenciando 0203. A NBR 10126, que é a cotagem de desenho técnico, e a 10067, que é os princípios gerais de representação em desenho técnico. E é claro, embora eu tenha colocado anteriormente, né, de uso mecânico, alguns detalhes também aqui é utilizado em qualquer outro tipo de desenho técnico, não apenas a utilização no desenho mecânico. Então, um exemplo aqui, claro, são as linhas, né? Você não tem linhas para cada tipo de atividade composicional. Todas são para uma norma para toda a atividade. Tá ok? E é claro, mesmo conhecendo todas essas normas, um detalhe você tem que ter uma extrema atenção. Sua vigência. Ou seja, ela está valendo, posso referenciá-la, posso usar como consulta, está atualizada. Enfim, tende a acessar o site para se ter essa informação. Às vezes você acaba se acomodando, não sei se esse seria o termo mais adequado, mas assim, você vai perguntando para mais experientes, poxa, essa norma tá funcionando, tá ok? E às vezes a pessoa desconhece esse recurso, né, de você estar acessando o site e verificando se aquela norma ela é a vigente, né? Tá ok? Vamos fazer o seguinte, então, vamos acessar o site aqui da ABNT. Abra o navegador de vocês aí, que eu estou abrindo o meu daqui. E digite na barra de endereços, coloca lá abntcatálogo.com.br e dá um Enter. Bom, estamos direto aqui no site da ABNT. De uma forma bem tranquila, né? Não sei se você já conhece esse site. A ideia é que está mostrando a parte principal de como você faz uma consulta, então, de uma norma. Basta, né, descer aqui essa barra de rolagem aqui. Veja que eu estou procurando a ABNT. Eu poderia estar procurando outros órgãos, né, internacionais, ISO, DIN, enfim. Então, praticamente, é aqui que você vai fazer a sua pesquisa da norma. Então, deixa eu colocar aqui o número 8402, por exemplo. E eu posso estar definindo outras questões, mas apenas o número já é suficiente para que eu possa estar encontrando a minha norma. Então, veja que eu estou procurando se ela está em vigor. Tá? Então, vamos buscar aqui a norma. Ele traz para a gente aqui, veja que ele aparece nenhum aviso aqui nessa barra. Tem a data da sua publicação, mas o que eu estou procurando é isso daqui, ó, status. Ela está em vigor. Perfeito. Eu posso estar referenciando, consultando, utilizando. Enfim, é uma norma então que ela está em vigor. E até aparece, né, já o valor dela aqui, R$ 31,50 no dia de hoje. Você poderia estar comprando, é claro, para você fazer a compra, você tem que estar cadastrado aqui no site. Pois caso queira estar visualizando essa norma, você teria que estar fazendo então esse cadastro aqui na ABNT. Tá ok? Vamos pegar aqui fazer uma outra consulta. Colocar aqui agora 8403, por exemplo. Vamos ver aqui, normal também. O título dela é aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas, largura das linhas, procedimento, ou seja, ele está dizendo qual é o nome, né, dessa norma. Essa já é a função dela. Ela está em vigor, é em português, o valor dela está aqui. Então, basicamente, é assim que você consulta uma norma. Deixa eu referenciar uma que esteja agora cancelada. Talvez muitos que estão trabalhando aí, talvez não saibam que ela esteja. Que é difícil realmente acreditar, né? Que ela é a norma geral do desenho técnico. É a 10647. Vou dar um Enter aqui, ela nem vai aparecer, olha. Então, quando você clicar numa norma, estando aqui o vigor, que é o padrão, não aparecer nada, fatalmente ela foi cancelada. Então, se eu clicar aqui agora, ó, buscar, ele vai estar mostrando para a gente que ela foi cancelada. Olha. Existem algumas normas que são canceladas por vários motivos, que a própria ABNT, ela te fornece uma substituição, ou seja, por qual que ela poderia ser substituída. Então, neste caso específico, né, ela foi cancelada em 2005 e a substituição dela foi essa daqui, a NBR ISO 10209. Lembrando que
a ABNT ela lança uma norma que é baseada na norma ISO. Então, como essa própria, né, da ABNT foi cancelada, ele está utilizando essa aqui da ISO. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim a ISO, se não estiver cancelada. Veja que ela também está cancelada. Então, você tem que estar buscando quais são as normas que a substituem. E você pode perceber aqui também, olha que interessante. Ela foi cancelada em 2013, essa. Essa norma foi cancelada devido ao cancelamento de sua equivalente na ISO. Ou seja, se a ISO lá cancelou essa norma, a ABNT não pode estar utilizando nenhum outro órgão que esteja vinculado a esse grupo de trabalho. Tá legal? Então veja que é fácil você estar pesquisando então a referência então da sua norma. Tá certo? Eu vou estar utilizando essa norma a 10647, que já está vencida, já não vale mais mesmo. Eu vou estar abrindo ela aqui no PDF, que é para você poder estar tendo uma ideia de como que é a estrutura, né, de uma norma, que toda ela são todas iguais, a parte de a estrutura em si, o conteúdo é claro que não, mas a estrutura dela é bem parecida com a que eu vou estar mostrando a vocês agora aqui. Então pode fechar aqui o navegador, vou abrir o meu PDF. Como ela está sem valor, né, tem um modelo dela aqui, que você percebe como que é a capa, né, da norma ABNT. Então veja que tem a identificação, né, da numeração dela, o que ela faz e alguma terminologia. Tá? Então explicando alguns itens, que neste momento ela não pode ser mais utilizada, né? Mas tem toda a parte de conceituação, diagrama, esquema, aquele detalhe que eu disse sobre que é um croquis, né, com desenho não obrigatoriamente em escala, confeccionado normalmente à mão livre e contendo todas as informações necessárias da sua finalidade. Ou seja, às vezes a pessoa fala, não, faz um croquis para mim aí, só para poder ter ideia de que você está querendo. Ou seja, então nesse caso, essa norma, né, foi cancelada, ela não pode ser usada como referência. Mas só para você ter uma ideia de como que seria então uma norma então, da ABNT. Bom pessoal, por tudo que foi visto, né, deixar duas mensagens finais aqui. É fundamental, né, e necessário que o desenhista conheça com segurança, né, todas as normas do desenho técnico de sua ocupação profissional ou área que estiver representando. Não estou dizendo, claro, que é para você decorar as normas, mas ao menos saber consultar e onde fazer. O próprio tempo fará a sua parte, você irá ter esse domínio do uso e, claro, consultar para verificar ao menos a sua vigência. Tá ok? Uma outra mensagem final aqui também, desse tópico. Atualmente, em mercados cada vez mais competitivos e globalizados, seria impossível pensar em qualquer processo produtivo sem a utilização de um mínimo de padronização. Daí a importância das normas técnicas. Isso aí, pessoal. Chegamos ao fim deste tópico. Agradeço a todos por estarem aqui com a Autocriativo e espero a todos no próximo vídeo, onde falaremos se já praticaremos algo com o tópico sobre tipos de desenhos. Tá ok? Lembrando, qualquer dúvida, acesse o site da Autocriativo clicando no link ajuda e preencha o formulário que logo entraremos em contato. Tá ok? Sucesso a todos, um forte abraço e até a próxima videoaula.